Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje o tema é super atual, né? Criminologia digital. A gente está com um material aqui bem denso para decifrar um pouco essa área. Essa ligação que às vezes é meio obscura entre crime e tecnologia. Nossa missão aqui é extrair o essencial, sabe? Entender o que define isso e qual o papel do criminólogo digital desse mundo onde, bom, quase tudo é digital. Preparados? Vamos lá. Vamos, sim! E olha, para começar, acho que vale a pena lembrar rapidinho o que é a criminologia, a tradicional, né, antes da digital. Basicamente, ela estuda a infração, o crime, mas de um jeito bem holístico. Não é só o ato em si, mas como a sociedade reage formalmente ou não, quem é a vítima, qual o perfil de quem comete o delito. É diferente, por exemplo, do direito penal, que geralmente foca mais no fato criminoso específico, isolado. A criminologia tenta enxergar o quadro maior, o crime como um fenômeno social mesmo. Ela analisa essa interação complexa entre o criminoso, a vítima e, claro, o controle social. É uma ciência que, assim, bebe de várias fontes, é interdisciplinar. Certo, essa visão mais ampla é fundamental para a gente começar. E como é que isso se aplica ao mundo digital? O que o material que a gente tem diz sobre o que é especificamente a criminologia digital? Pelo que eu estou pegando aqui, o foco são os crimes que acontecem nesse ambiente, né, online. Exatamente isso. Ela se concentra nas atividades criminosas que usam o espaço digital. Pode ser o crime cibernético clássico, tipo hacking, fraude online, espalhar malware, roubar dados. Mas não só isso. A criminologia digital também investiga as motivações, os padrões por trás desses crimes. Por que as pessoas fazem isso? Como elas agem? E tem outro lado. Como a tecnologia não é só a ferramenta, mas às vezes é o próprio alvo do crime. Aí entra a análise de vulnerabilidade de sistemas, de infraestrutura, e um ponto que é absolutamente chave nisso tudo é a forense digital. Forense digital. Isso me soa meio como, sei lá, um CSI da internet. É uma boa analogia. Na prática, é a ciência de coletar, preservar e analisar as provas que ficam no mundo digital. Um registro de login, um arquivo que foi apagado, o rastro de uma transação. Tudo isso é evidência digital. É um trabalho bem técnico, minucioso e fundamental para qualquer investigação séria nesse meio. Entendi. E a pessoa que faz isso é o criminólogo digital. O material descreve um profissional com um leque de habilidades bem específico, né? Precisa entender de criminologia, claro, a base, mas também de forense digital, segurança cibernética, análise de dados, até das leis sobre cibercrime. Parece um perfil bem híbrido. E ele não só investiga depois que aconteceu, mas também atua na prevenção, né? Junto com as equipes de segurança. Sim, exatamente. É um profissional que precisa estar sempre se atualizando, porque os desafios são, assim, gigantescos e mudam o tempo todo. A tecnologia evolui numa velocidade, né, assustadora às vezes. Isso cria novas brechas, novos tipos de crime, o anonimato que a internet permite é outra complicação, e as questões de jurisdição. Um crime pode começar num país, afetar vítimas em outro, usar servidores num terceiro. Como você lida com isso? Fora que, bom, ainda faltam profissionais qualificados nessa área. São muitos desafios. E tem a questão ética também, que o material levanta sobre o viés em algumas tecnologias, como reconhecimento facial. Sistemas que são treinados com dados desiguais ou sem diversidade na equipe que desenvolve podem acabar errando mais com certos grupos, o que pode levar a injustiças sérias. Esse ponto é crítico. Mostra como a gente precisa ter uma análise muito cuidadosa sobre como essas ferramentas são usadas. Não basta a tecnologia ser poderosa, ela tem que ser usada de forma ética, responsável, para não acabar piorando desigualdades que já existem, né? Com certeza. E para a gente ter uma ideia mais concreta do impacto disso tudo, o material traz um estudo de caso bem marcante. O ataque é Equifax, lá em 2017. Para quem não lembra, foi uma das maiores agências de crédito dos Estados Unidos. Eles tiveram dados super sensíveis de tipo quase 150 milhões de pessoas roubados. Aham. E tudo por causa de uma falha num software, uma vulnerabilidade que não foi corrigida a tempo. O impacto foi, assim, imenso.
risco de roubo de identidade, fraudes. Para analisar as evidências digitais e tentar rastrear quem fez o ataque, para identificar exatamente qual foi a falha explorada, o que ajuda a prevenir outros casos, né? E, claro, para colaborar com as autoridades na investigação. Mostra bem como essa área não é só teoria, é vital para entender e combater os riscos reais. E olhando para o futuro, o material aponta para onde? Novos crimes com internet das coisas, inteligência artificial. Exatamente. O futuro envolve lidar com ameaças cada vez mais sofisticadas. Imagina, sei lá, crimes usando dispositivos conectados da sua casa ou IA sendo usada para ataques mais eficientes. Mas, por outro lado, a própria tecnologia, como análise de dados e IA, também pode ser uma ferramenta poderosa para prevenção e investigação. O que fica claro é que a cooperação internacional vai ser cada vez mais essencial. Ninguém resolve isso sozinho. Bom, então, o que a gente tira de mais importante desse nosso mergulho de hoje? Para mim, fica muito claro que a criminologia digital não é mais um nicho. É uma necessidade. Ela é essencial para a gente conseguir entender e, principalmente, combater as ameaças nesse mundo hiperconectado em que a gente vive. Essa combinação de entender o crime e entender a tecnologia. Perfeito. É a ponte entre o estudo do comportamento criminoso e o conhecimento técnico profundo do ambiente digital. E acho que vale deixar uma reflexão final, puxando de novo aquela questão ética do viés tecnológico que a gente comentou. Como a gente pode garantir que as ferramentas digitais que usamos para combater o crime, incluindo a inteligência artificial, sejam desenvolvidas e aplicadas de um jeito que promova a justiça e equidade? E não o contrário, né? Como evitar que elas acabem reforçando as desigualdades que já existem na sociedade? É uma pergunta fundamental para o futuro da segurança e da justiça na era digital. Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o tema é fascinante: perícia computacional. A gente tem aqui um material bem completo sobre investigação de cybercrimes e vamos explorar isso juntos. Oi, pois é um campo super interessante. E tudo começa, de certa forma, com um princípio lá da criminalística tradicional, o princípio de Lockhart, que diz que todo contato deixa um rastro, né? Ah, sim, já ouvi falar. No mundo digital, a ideia é bem parecida. Toda ação que a gente faz online, ou num celular, num computador, deixa algum tipo de vestígio digital. O grande desafio, claro, é achar esses rastros e, bom, saber o que eles significam. Exato. Então, essa busca pelos rastros digitais é que é a perícia computacional, ou forense digital, como chamam também. É tipo a ciência de pegar, guardar e analisar esses dados eletrônicos para servirem como prova, precisamente. O objetivo final é reconstruir os eventos digitais. A gente investiga os equipamentos, né? Computadores, celulares, servidores, pendrives, qualquer coisa que guarde dados, para entender se foram usados e como foram usados, em alguma atividade legal ou não autorizada. É um processo bem metódico, sabe? Tem etapas: identificar a evidência, coletar com segurança, examinar, analisar a fundo e, por fim, apresentar o que a gente descobriu num laudo, de forma clara. E na prática, onde isso entra? Imagino que não seja só para pegar hacker, né? Não, de jeito nenhum. As aplicações são muitas. Dentro de empresas, por exemplo, é fundamental para garantir o compliance, ou seja, ver se a empresa está seguindo as regras, as leis, investigar vazamento de informação, fraude interna, essas coisas. Entendi. Aí no mundo jurídico tem perícia em processo civil, trabalhista. Imagina um e-mail que prova um acordo, ou mensagens trocadas num caso de assédio. E, claro, nas investigações criminais mesmo, ajudando a polícia, o Ministério Público a desvendar desde golpe na internet até crimes bem mais sérios. E até em sistemas de banco, para evitar fraude, a perícia está lá. Nossa, bem amplo mesmo. E como é que funciona essa investigação? É sempre com o computador desligado lá na bancada do perito? Olha, não sempre. Existem abordagens diferentes, né? A perícia que a gente chama de offline é talvez a mais conhecida. Desliga o equipamento, faz uma cópia perfeita do disco, a imagem forense, e aí trabalha só nessa cópia. Isso preserva o original, né? É estático, mais fácil de auditar. Certo. Mas às vezes a gente precisa fazer a perícia online, com o sistema ligado. Isso é crucial para pegar dados voláteis, tipo coisa que está só na memória RAM e some se desligar. Senha que está sendo usada, conexão ativa na rede. Ah,
dados que se perdem fácil, exato. Aí exige mais cuidado, mais confiança no trabalho do perito ali na hora. E tem também a diferença de tempo. A perícia reativa é para investigar algo que já aconteceu. A proativa, por outro lado, ajuda a definir política de segurança, monitoramento, para tentar evitar que o problema aconteça. Faz sentido. E quem faz esse trabalho todo é o perito computacional. Quem é essa pessoa? O que ela precisa saber? É um especialista, né? Geralmente, tem formação superior em tecnologia, computação ou algo parecido. Precisa ter um conhecimento técnico bem profundo, mas também entender de lei e de procedimento. O papel dele é esse: achar as fontes de prova digital, usar as técnicas certas para coletar, para preservar. E aqui entra um ponto-chave: a cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Isso me soa algo bem sério, bem rigoroso. Por que é tão importante assim? E quais erros podem, sei lá, invalidar uma prova? É a alma da validade da prova digital. Pode pensar assim: eu registro completo, detalhado de tudo o que aconteceu com aquela evidência. Quem pegou, quando pegou, como guardou, quem mexeu nela para analisar. Tudo documentado. Nossa, cada passo? Qualquer falha, qualquer buraquinho nesse histórico, pronto, pode invalidar a prova no tribunal. Erro comum: coletar sem seguir o protocolo certo, não documentar direito quem acessou a evidência, guardar de um jeito que não garante que não foi alterada. A integridade tem que ser total e comprovável, do começo ao fim. Essa questão da integridade é mesmo central. E uma das ferramentas para garantir isso, tecnicamente, é o tal do hash, né? Como é que funciona essa impressão digital dos dados? Isso. Perfeito. O hash é um algoritmo matemático tipo SHA-2A6, que hoje é bem confiável, que pega um arquivo ou um disco inteiro e gera um código único para ele, uma sequência de letras e números. É como se fosse a impressão digital daquele dado, naquele momento. Entendi. Aí você calcula esse hash na hora da coleta, guarda esse código. Depois, quando vai analisar a cópia, calcula o hash de novo. Se os dois códigos baterem certinho... Significa que nada mudou. Exatamente. É uma garantia matemática de que o dado está íntegro. Mas olha, atenção, algoritmos mais antigos, tipo MD5, SHA-1, esses já não são mais seguros. Já se sabe como criar arquivos diferentes que, por azar, dão o mesmo hash. São as colisões. E isso derruba a prova, né? Importante saber disso. E além do hash, que outras mágicas o perito faz para achar esses rastros? Tem várias técnicas. Análise de metadados, por exemplo. Sabe aquelas informações que ficam escondidas dentro dos arquivos? Data de criação, de modificação, às vezes até onde uma foto foi tirada. Informações extras. Isso. Recuperação de dados apagados. Muita gente acha que deletou, sumiu, mas não, muitas vezes dá para recuperar. Análise de logs do sistema, que são os registros de atividade. Quem logou, que programa abriu, quando. Tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça digital, sabe? Então, amarrando tudo isso, a perícia computacional é mais que só tecnologia. É trazer método, rigor científico para o mundo digital, para que a justiça possa usar as provas eletrônicas com confiança. É seguir essas migalhas digitais, mas com método. Exato. Ela dá a base técnica, a base forense, para a gente conseguir estabelecer a verdade dos fatos digitais de um jeito confiável. No mundo cada vez mais conectado, isso é essencial. Fica, então, uma reflexão final, né? Se a perícia consegue recuperar coisas que a gente achou que tinha apagado para sempre e ver informações escondidas nos nossos arquivos, que tipo de retrato digital invisível será que as nossas interações do dia a dia, na internet, mesmo as mais simples, estão criando sobre nós sem que a gente nem imagine? Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, os materiais que recebemos jogam a gente bem no meio de um problemão global, né? Como investigar e combater crimes cibernéticos? Crimes que, assim, simplesmente ignoram fronteiras. Exato. O ciberespaço é gigante, complexo, e os crimes lá dentro cruzam países, sabe? Num piscar de olhos. Aí fica a pergunta: como a justiça de um país alcança alguém que comete o crime daqui, mas, sei lá, causa danos lá do outro lado do mundo? Essa é a questão-chave, a jurisdição. Quem tem, de fato, o poder para investigar, para processar, para punir?
E é justamente aí que entra a cooperação jurídica internacional. Ela é vital, sabe? Sem países trabalhando juntos, essas ameaças digitais, bom, teriam um passe livre. Certo, certo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desembrulhar como essa cooperação funciona na prática, né? Olhando o que as fontes que a gente tem dizem sobre as ferramentas e os obstáculos também, claro. Vamos lá. Pelos documentos que a gente viu, a base dessa cooperação parece que são os tratados, sejam entre dois países só, bilaterais, ou regionais ou até globais, né? E também aquela velha história da reciprocidade, a promessa de ajudar esperando ser ajudado depois. O Brasil, pelo que dizem aqui, participa bastante dessa rede. Sim, participa. E na área penal, essa cooperação ganha formas bem concretas, assim. A gente está falando de pedidos formais, que vão e vêm entre as autoridades, juízes, promotores, delegados. Temos instrumentos como a carta rogatória, por exemplo. Ela segue um caminho mais formal, muitas vezes passando pela diplomacia, pratos do processo. Mas também tem o auxílio direto. Esse, quando está previsto num tratado, permite uma comunicação assim bem mais ágil, direto entre os ministérios públicos ou as autoridades centrais que foram designadas para isso, sabe? E essa agilidade é crucial quando a gente está lidando com a velocidade do cibercrime, né? Interessante essa diferença de velocidade, de formalidade. Faz sentido. E as fontes dão um destaque bem grande para um tratado específico, né? A Convenção de Budapeste sobre o cibercrime. Parece que foi um marco mesmo. O primeiro grande acordo internacional só para isso. Foi um marco fundamental, sim. Ela foi adotada lá em 2001, entrou em vigor em 2004. E a ideia era criar um chão comum. O ponto-chave dela, que as fontes indicam que realmente mudou o jogo, foi estabelecer um padrão mínimo e obrigatório para os países, um padrão sobre como preservar e compartilhar dados eletrônicos, algo que antes era bem mais fragmentado, cada um fazia de um jeito. Os objetivos dela incluem harmonizar as leis, facilitar a ajuda mútua para conseguir prova digital, garantir procedimentos eficazes e sempre, claro, com um olho na proteção dos direitos humanos durante as investigações. Entendi. E essa estrutura toda se tornou diretamente relevante para o Brasil, né? Mais recentemente, os materiais destacam bastante a adesão formal do país, que foi concluída em 2023. O que isso muda, assim, na prática? Muda bastante coisa. Significa que o Brasil agora opera dentro desse quadro internacional que é mais padronizado. Isso facilita na hora de pedir ajuda para outros países membros para conseguir provas digitais, por exemplo, mas também estabelece um roteiro mais claro de como o Brasil deve responder aos pedidos que ele recebe de fora. A convenção detalha os tipos de cibercrime e até a responsabilidade dos provedores de internet em colaborar com as investigações, o que é, essencial para uma resposta global coordenada. Entendido. Faz sentido. Mas a Convenção de Budapeste não é a única peça nesse quebra-cabeça, né? As fontes também falam de outros mecanismos. Correto. Ela não substitui tudo que já existia. Continuam existindo e sendo muito importantes os acordos de assistência jurídica mútua, os EMILATs, né, que são tratados específicos para cooperação penal, geralmente entre dois países ou às vezes multilaterais também. O Brasil tem vários desses, com os Estados Unidos, Itália, China, Reino Unido, muitos países. E a gente não pode esquecer da Interpol. Ele é vital, muitas vezes na fase inicial, sabe? Ajudando a localizar suspeitos que fugiram antes mesmo da cooperação jurídica formal começar para valer. E ainda existem convenções mais amplas, tipo a da ONU contra o crime organizado transnacional, a Convenção de Palermo, que também acaba tocando nesses pontos. Certo. Então, temos um conjunto de ferramentas aí. Mas, como sempre, imagino que existam desafios, né? Desafios consideráveis para fazer isso tudo funcionar redondinho. Quais são os principais, segundo o material que a gente analisou? Olha, são vários e bem complexos. Um obstáculo grande, por exemplo, são as diferenças nas leis e nos sistemas jurídicos de cada país. Pensa só, o que é prova suficiente para conseguir um mandado de busca digital aqui no Brasil pode ser totalmente diferente em outro lugar. Isso já cria uma barreira. E a tecnologia? A tecnologia e as táticas dos criminosos evoluem, numa velocidade absurda. Muito mais rápido do que os processos que são lentos de atualizar tratados internacionais.
E tem sempre aquela tensão delicada, né? Como investigar de forma eficaz sem acabar violando direitos fundamentais? Privacidade, proteção de dados. Encontrar esse equilíbrio é o desafio constante, o tempo todo. Pois é. Faz todo sentido. E olhando para frente, para o futuro, o que as fontes sugerem? Quais seriam os caminhos para fortalecer essa cooperação? A palavra-chave parece ser adaptação contínua. Aprimorar os acordos que já existem é crucial. Sugere-se também investir em acordos regionais. Eles podem ser mais ágeis, né? Entre países vizinhos, por exemplo. Outros pontos importantes são capacitar equipes especializadas, investir em tecnologia para as investigações e, algo fundamental, fortalecer a parceria entre governos e o setor privado. Afinal, são empresas que controlam boa parte da infraestrutura digital do mundo, né? E, claro, desenvolver mecanismos de resposta rápida para quando acontecerem aqueles incidentes cibernéticos de larga escala, ataques maiores. Ok. Então, para a gente resumir o que a gente tirou desse Deep Dive, a mensagem parece clara: o cibercrime não tem fronteira. Logo, a resposta também não pode ter fronteira. Ferramentas como a Convenção de Budapeste, os MLTs, a rede da Interpol, são a espinha dorsal dessa colaboração toda. As diferenças legais, acompanhar a tecnologia, proteger direitos. É um processo contínuo, sabe, de ajuste e principalmente de confiança mútua entre os países. Perfeito. E para quem nos ouve, acho que fica uma provocação final, baseado no material, para a gente pensar um pouco. No mundo onde volumes gigantescos de dados cruzam fronteiras para investigações cibernéticas, e isso em questão de segundos, como é que a gente pode garantir que a agilidade que é tão necessária para combater o crime não acabe atropelando as garantias de um processo justo e a proteção essencial da privacidade, que varia tanto entre diferentes culturas e sistemas legais? Fica aí a reflexão. Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o tema é fascinante: perícia computacional. A gente tem aqui um material bem completo sobre investigação de cybercrimes e vamos explorar isso juntos. Oi, pois é um campo super interessante. E tudo começa, de certa forma, com um princípio lá da criminalística tradicional, o princípio de Lockhart, que diz que todo contato deixa um rastro, né? Ah, sim, já ouvi falar. No mundo digital, a ideia é bem parecida. Toda ação que a gente faz online, ou num celular, num computador, deixa algum tipo de vestígio digital. O grande desafio, claro, é achar esses rastros e, bom, saber o que eles significam. Exato. Então, essa busca pelos rastros digitais é que é a perícia computacional, ou forense digital, como chamam também. É tipo a ciência de pegar, guardar e analisar esses dados eletrônicos para servirem como prova, precisamente. O objetivo final é reconstruir os eventos digitais. A gente investiga os equipamentos, né? Computadores, celulares, servidores, pendrives, qualquer coisa que guarde dados, para entender se foram usados e como foram usados, em alguma atividade legal ou não autorizada. É um processo bem metódico, sabe? Tem etapas: identificar a evidência, coletar com segurança, examinar, analisar a fundo e, por fim, apresentar o que a gente descobriu num laudo, de forma clara. E na prática, onde isso entra? Imagino que não seja só para pegar hacker, né? Não, de jeito nenhum. As aplicações são muitas. Dentro de empresas, por exemplo, é fundamental para garantir o compliance, ou seja, ver se a empresa está seguindo as regras, as leis, investigar vazamento de informação, fraude interna, essas coisas. Entendi. Aí no mundo jurídico tem perícia em processo civil, trabalhista. Imagina um e-mail que prova um acordo, ou mensagens trocadas num caso de assédio. E, claro, nas investigações criminais mesmo, ajudando a polícia, o Ministério Público a desvendar desde golpe na internet até crimes bem mais sérios. E até em sistemas de banco, para evitar fraude, a perícia está lá. Nossa, bem amplo mesmo. E como é que funciona essa investigação? É sempre com o computador desligado lá na bancada do perito? Olha, não sempre. Existem abordagens diferentes, né? A perícia que a gente chama de offline é talvez a mais conhecida. Desliga o equipamento, faz uma cópia perfeita do disco, a imagem forense, e aí trabalha só nessa cópia. Isso preserva o original, né? É.
estático, mais fácil de auditar. Certo. Mas às vezes a gente precisa fazer a perícia online, com o sistema ligado. Isso é crucial para pegar dados voláteis, tipo coisa que está só na memória RAM e some se desligar. Senha que está sendo usada, conexão ativa na rede. Ah, dados que se perdem fácil, exato. Aí exige mais cuidado, mais confiança no trabalho do perito ali na hora. E tem também a diferença de tempo. A perícia reativa é para investigar algo que já aconteceu. A proativa, por outro lado, ajuda a definir política de segurança, monitoramento, para tentar evitar que o problema aconteça. Faz sentido. E quem faz esse trabalho todo é o perito computacional. Quem é essa pessoa? O que ela precisa saber? É um especialista, né? Geralmente, tem formação superior em tecnologia, computação ou algo parecido. Precisa ter um conhecimento técnico bem profundo, mas também entender de lei e de procedimento. O papel dele é esse: achar as fontes de prova digital, usar as técnicas certas para coletar, para preservar. E aqui entra um ponto-chave: a cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Isso me soa algo bem sério, bem rigoroso. Por que é tão importante assim? E quais erros podem, sei lá, invalidar uma prova? É a alma da validade da prova digital. Pode pensar assim: eu registro completo, detalhado de tudo que aconteceu com aquela evidência. Quem pegou, quando pegou, como guardou, quem mexeu nela para analisar. Tudo documentado. Nossa, cada passo? Qualquer falha, qualquer buraquinho nesse histórico, pronto, pode invalidar a prova no tribunal. Erro comum: coletar sem seguir o protocolo certo, não documentar direito quem acessou a evidência, guardar de um jeito que não garante que não foi alterada. A integridade tem que ser total e comprovável, do começo ao fim. Essa questão da integridade é mesmo central. E uma das ferramentas para garantir isso tecnicamente é o tal do hash, né? Como é que funciona essa impressão digital dos dados? Isso. Perfeito. O hash é um algoritmo matemático tipo SHA-2A6, que hoje é bem confiável, que pega um arquivo ou um disco inteiro e gera um código único para ele, uma sequência de letras e números. É como se fosse a impressão digital daquele dado, naquele momento. Entendi. Aí você calcula esse hash na hora da coleta, guarda esse código. Depois, quando vai analisar a cópia, calcula o hash de novo. Se os dois códigos baterem certinho... Significa que nada mudou. Exatamente. É uma garantia matemática de que o dado está íntegro. Mas olha, atenção, algoritmos mais antigos, tipo MD5, SHA-1, esses já não são mais seguros. Já se sabe como criar arquivos diferentes que, por azar, dão o mesmo hash. São as colisões. E isso derruba a prova, né? Importante saber disso. E além do hash, que outras mágicas o perito faz para achar esses rastros? Tem várias técnicas. Análise de metadados, por exemplo. Sabe aquelas informações que ficam escondidas dentro dos arquivos? Data de criação, de modificação, às vezes até onde uma foto foi tirada. Informações extras. Isso. Recuperação de dados apagados. Muita gente acha que deletou, sumiu, mas não, muitas vezes dá para recuperar. Análise de logs do sistema, que são os registros de atividade. Quem logou, que programa abriu, quando. Tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça digital, sabe? Então, amarrando tudo isso, a perícia computacional é mais que só tecnologia. É trazer método, rigor científico para o mundo digital, para que a justiça possa usar as provas eletrônicas com confiança. É seguir essas migalhas digitais, mas com método. Exato. Ela dá a base técnica, a base forense, para a gente conseguir estabelecer a verdade dos fatos digitais de um jeito confiável. No mundo cada vez mais conectado, isso é essencial. Fica, então, uma reflexão final, né? Se a perícia consegue recuperar coisas que a gente achou que tinha apagado para sempre e ver informações escondidas nos nossos arquivos, que tipo de retrato digital invisível será que as nossas interações do dia a dia, na internet, mesmo as mais simples, estão criando sobre nós sem que a gente nem imagine? Olá! Nosso mergulho hoje é na formação das evidências eletrônicas. Sabe, com a tecnologia em todo lugar, o volume de dados digitais que a gente gera é colossal. Exatamente. E esses rastros digitais, né?
E-mails, mensagens, histórico de navegação, até os metadados, olha, eles viraram peças centrais em investigações em processos judiciais. O nosso material de base sobre cybercrimes detalha bem isso. Então, a missão aqui hoje é desvendar como é que essas evidências se formam, o que faz elas valerem na justiça, sabe? E também os perrengues nesse caminho. Para começar, assim, o que exatamente é uma evidência eletrônica? Basicamente, é qualquer informação com valor para provar algo, né? Que esteja guardada ou que seja transmitida em formato digital. Isso aí vai desde o óbvio, tipo textos, fotos, vídeos, Certo. até coisas menos visíveis, como logs de sistema, registros de quem acessou, e os importantíssimos metadados, que são os dados sobre os dados, né? Quem criou, quando, onde, essas coisas. Entendi. E imagino que não é só pegar um pendrive e levar no tribunal, né? Deve ter critério rígido para essa evidência ser aceita, correto? Corretíssimo. Olha, tem 3 pilares aí que são fundamentais para garantir que a prova digital é forte: integridade, autenticidade e admissibilidade. Vamos por partes, então. Integridade. Isso quer dizer garantir que o arquivo digital que está sendo mostrado é igualzinho ao original, sem nenhuma alteração. Precisamente. A integridade, ela assegura que a evidência não foi corrompida ou adulterada, seja de propósito ou sem querer, desde que foi coletada. Para isso, o essencial são técnicas forenses, tipo usar hashing. Ah, as assinaturas digitais. Isso, que são únicas. E também documentar tudo, cada passo, e guardar de forma segura. Qualquer dúvida sobre a integridade pode derrubar a prova. Entendi. É a garantia do que da prova, né? E a autenticidade. Como é que a gente prova que aquele e-mail, por exemplo, veio mesmo da pessoa X e não foi, sei lá, forjado? Então, a autenticidade foca mais no quem e no onde. Ela comprova que a evidência é genuína, que pertence mesmo àquela fonte que estão dizendo e que não é uma fabricação. Certo. Isso envolve analisar metadados que podem indicar a origem, a autoria, verificar logs e, o mais importante, manter um registro impecável de quem mexeu na evidência. É a famosa cadeia de custódia. Ah, cadeia de custódia. A gente sempre ouve falar dela. Me parece que aí está um ponto bem crítico, né? Especialmente com o dado digital que é tão fácil de copiar. Por que ela é tão vital assim? Porque ela é tipo a biografia documentada da evidência. Ela registra quem coletou, quando, onde, como foi guardada, quem acessou, quem analisou, tudo, sabe? Sem essa rastreabilidade completa, confiável, Uhum. a defesa pode muito facilmente dizer que a prova foi contaminada ou alterada. Inclusive, o material que a gente está usando cita uma decisão do TJSC que rejeitou prints de tela como prova justamente por isso. Sério? Por quê? Porque faltava um método adequado de coleta, sabe? Tipo os definidos na norma ABND NBR ISO IEC 27037. E também faltava a rastreabilidade da cadeia de custódia. Aquele print rápido no celular, ele não dá essas garantias, entende? Nossa, faz todo sentido. É um ótimo exemplo prático. Mostra que a facilidade de capturar algo digitalmente não quer dizer que vale automaticamente na justiça. E o terceiro pilar, admissibilidade. Como funciona? A admissibilidade, ela é o filtro legal da coisa. Ela verifica se a evidência é relevante para o caso e, principalmente, se foi obtida de forma lícita. Ou seja, respeitando direitos fundamentais, a legislação, tipo privacidade, proteção de dados. Mesmo em investigação criminal? Sim, mesmo que investigações criminais tenham algumas exceções na LGPD, por exemplo, os princípios de proteção e os direitos das pessoas não podem ser simplesmente ignorados, né? E a análise também precisa usar métodos forenses que são aceitos pela comunidade científica e jurídica. Considerando tudo isso, quais você diria que são os maiores desafios hoje nessa área? Olha, são vários e eles mudam o tempo todo. O volume de dados é um deles. Analisar terabytes de informação é bem complexo. Imagino. A criptografia também é essencial para a segurança, claro, mas pode acabar barrando o acesso à evidência se você não tiver a chave. A própria tecnologia avança muito rápido, né? Isso exige que os profissionais e as técnicas estejam sempre se atualizando. É uma corrida constante, então. Exato. E tem a questão da privacidade versus a investigação, que é um equilíbrio bem delicado. Além disso, identificar com certeza quem fez uma ação online, mesmo com IP, com metadados,
pode ser tecnicamente bem desafiador. Exige muita colaboração entre peritos, advogados, pessoal de TI. Então, para a gente resumir, as evidências digitais são ferramentas super poderosas, mas a força delas no mundo legal depende totalmente de um processo assim muito meticuloso. Tem que garantir que elas não foram alteradas, integridade, que são genuínas, autenticidade e que foram obtidas legalmente, admissibilidade. E a cadeia de custódia é meio que a espinha dorsal disso tudo, né? Exatamente. O rigor técnico, metodológico, não é luxo, sabe? É a base para a gente ter justiça nessa era digital. Qualquer falha nesse processo, compromete a busca pela verdade. Fica aí, então, a reflexão. Com essa explosão da internet das coisas, a IoT, onde tudo de relógio à geladeira está gerando dado o tempo todo, como que a nossa ideia de rastro digital vai ter que se adaptar? E mais importante, como é que a gente vai desenvolver métodos forenses para coletar e validar essas novas formas de evidência que estão em todo lugar de um jeito que seja confiável e legal? O desafio está lançado, né?